3. Pronto? Sim. Sim, professor, na página. Então, vamos lá, certo? Página 93, acompanhem aí a leitura. Ele diz assim: como dissemos no cenário 1, a Terra realiza danças movimentando-se no espaço celestial. Ele chama de danças, são vários movimentos que a Terra faz, certo? Nós às vezes achamos que a Terra só faz um movimento, ou então que a Terra não faz movimento nenhum, ou então que ela só faz dois movimentos, são vários movimentos. Nós vamos estudar dois desses movimentos, que são os mais importantes, porque são os que mais influenciam no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, é o que nós conseguimos perceber visivelmente, certo? Nós vamos estudar esses dois movimentos. E o movimento que nós vamos estudar hoje é o movimento de rotação, certo? Alguém pode ler aí para mim o que é o movimento de rotação? Eu posso, professor? Posso ler? Pode. Pronto, vou começar aqui. O movimento de rotação. Como dissemos no cenário 1, a Terra... Pera, o quê? Como assim, professor? Esse é o movimento de rotação. É um dos mais... Começa pelo movimento de rotação aqui embaixo, segundo parágrafo. Isso. Exatamente, é o segundo parágrafo. Tá, desculpa. O movimento de rotação é um dos mais importantes que a Terra executa. Corresponde ao giro que ela faz em torno do seu próprio eixo, como se fosse um peão. Exatamente. Esse movimento dura aproximadamente 24 horas, para ser exato, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Esse período corresponde a um dia do nosso calendário. Então, pronto, nosso movimento, esse movimento de rotação, é o movimento que a Terra faz em torno dela mesma, certo? A Terra ela gira em torno de si. E esse giro é praticamente 24 horas, que acaba fazendo o nosso dia, né? Acaba gerando o nosso dia. E esse movimento que a Terra faz em torno dela mesma, ele nos faz percebermos a mudança do dia para a noite. Dia, tarde, noite, nós percebemos o movimento da Terra e nós vamos vendo o tempo passar, certo? Vamos vendo aí ficar claro, ficar escuro, ficar um pouquinho claro, um pouquinho escuro. E esse período aí, precisamente, ele é 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Aí você pode dizer assim, professor, e o restinho do tempo para 24 horas? A gente está perdendo esse tempo? Como é? Não se está se contando 24 horas completamente? É por isso que existe o ano bissexto, certo? Lá na frente nós vamos ver isso aí com mais precisão. Mas o importante é nós sabermos que este movimento, o movimento de rotação, é o que a Terra faz em torno dela mesma, tá bom? Em torno dela mesma. E aí, eu pergunto para vocês assim, vocês já pararam para pensar por que no Japão é de dia e aqui é de noite? Você já perguntou a sua mãe, ao seu pai? Às vezes a gente fica se perguntando sobre isso, né? Queria saber se você já disse assim, pai, por que aqui é de dia e no Japão é de noite? E às vezes também você está assistindo jornal e você vê noticiários de outros lugares, ou então você está na internet mesmo, navegando na internet, e você vê que em outros lugares está mais cedo do que onde nós estamos. Ou já é bem tarde, já é noite, quando aqui é dia, ou então quando na nossa casa é dia, lá do outro lado é noite. Vocês já pararam para pensar por que isso acontece? Quem pode dizer alguma coisa a respeito disso? É porque o sol nunca tá do mesmo, assim, o sol não consegue iluminar a Terra inteira. Com certeza, né? E aí a Terra ela vai girando, não é isso? É, professor. Vamos mudar o formato da Terra. Hoje a Terra vai ser assim. Ó. A Terra não é mais redonda. Hoje a Terra vai ser assim. Aí imagina que isso aqui é a Terra.
Aí o Sol hoje vai ser isso aqui, ó. Ó o Sol, tá vendo? O Sol hoje vai ser isso aqui, tá vendo, ó? O Sol ilumina um lado. E aí, como a Terra vai girando, com a Terra circulando, ó, o lado que estava escuro ficou claro e o outro lado fica escuro, certo? E aí, às vezes, nós estamos do lado que é claro, e aí o outro lado acaba ficando, logicamente, de noite, certo? Assim, com esse movimento, vão se sucedendo dias e noites. Fácil, né, de entender? Vocês conseguiram entender direitinho? Sim, eu Sim, consegui, senhor. professor. Tá dando certo. Sim, Uhum. professor. Então, dia e noite. Dia e Professor, noite. minha tela tá preta e eu tô aprovando nada aí. Que chegou a abrir o chat, não tá com delay e tá com um bocado de bug. Uhum. Tenta sair, sai da sala e volta novamente, que eu acredito que vai resolver, porque esse problema aí talvez seja na sua conexão, tá bom? Sai aí e volta Professor. novamente para ver se melhora. Oi. Professor, a Lua também faz um movimento em volta da Terra, né? Isso que gera as ondas, né? As marés nas praias. no mar. Exatamente. Justamente. A gente vai ver isso lá na frente, que é os movimentos também da Lua em torno da Terra, certo? Em torno da Terra. Mas aí hoje o importante para fixarmos é que existe esse movimento. Esse movimento gera o nosso dia e a nossa noite, tá bom? Agora vamos para fuso horários, certo? Vocês lembram que vocês estudaram que a Terra ela foi dividida em várias fatias? Lembra? Em várias fatias. Se você der uma olhada na página 95 do seu livro, dá uma olhada aí na página 95. Pronto, voltou ao normal, professor. Obrigado. Pronto. Essa figura aqui, ó, da página 95, certo? Dá uma olhada nessa figura aí que nós vamos falar um pouquinho sobre ela. E aí, enquanto eu vou falando sobre ela, você continue olhando para a figura, certo? Isso aí é um quadro de fusos horários, certo? Fusos horários. É um quadro de fusos horários. E para nós entendermos os fusos horários, nós precisávamos ter entendido conceitos anteriores, que era o conceito de espaço, que era o conceito de paisagem, certo? Leste, oeste, vocês sabem direitinho, né? Leste, oeste. O que acontece no leste diferente do oeste com relação a um dos nossos astros? Quem lembra? No leste é o poente, onde o sol nasce, e oeste, onde ele se põe. Quase isso, né? No leste é o que nós chamamos de nascente. Por isso que nós dizemos que o sol nasce ali, né? E no oeste nós chamamos de poente, que é onde o sol se põe. Então, vamos pensar leste e oeste. Nesse quadro de fusos horários que você está vendo, o lado verdinho, certo? Tem vários tons de verde. Esse lado aí é o lado do leste. E o lado que tem vários tons de laranja é o lado do oeste, certo? E bem no meio tem uma faixa cinza, certo? Essa faixa cinza, ela está representando o local de um meridiano muito importante. Uma das fatias muito importante é o meridiano de Greenwich. Quem lembra do meridiano de Greenwich? Eu. Exatamente. Então, esse meridiano aí, ele... Pode falar. Quem ia falar? Então tá. Esse meridiano aí, ele é o marco zero dos fusos horários, certo? Foi feita uma convenção, a convenção de Greenwich, onde esse meridiano seria o marco zero dos fusos horários. Você está vendo aí no quadro, olha na parte de baixo da imagem, certo? Na parte de baixo da imagem, você está vendo aí que a parte cinza é o meridiano de origem, certo? Que é o meridiano de Greenwich. Então, a hora aí parte do zero. Aí eu quero que vocês entendam o seguinte. Do meridiano de Greenwich, certo? Ao leste, do meridiano de Greenwich ao leste, as horas elas são antecipadas, elas são acrescidas,
certo? E do meridiano de Greenwich a oeste, as horas elas são atrasadas, o relógio ele é atrasado, certo? Então você pode perceber aí, ó, no quadro, que no marco zero ali em Londres, Paris, Roma, certo? Nessas cidades que estão aí, a hora é 0. E aí você voltando, descendo, você chega aí, ó, em Manaus, por exemplo. Dá para vocês identificarem Manaus aí? Deixa eu mostrar aqui para ver se nós conseguimos ver na imagem mesmo. Ver se a gente consegue aproximar e não perder resolução. Pronto, você está vendo aqui, ó, em Londres, Paris e Roma, a hora é 0. Aqui o zerozinho, certo? E aí, quando você anda daqui para cá, as horas elas se diminuem. E para o leste, as horas elas são acrescidas. Se você der uma olhadazinha, em Buenos Aires, na Argentina, a hora ela é acrescida, ó, de mais 4. Então, como que isso funciona? Certo? Como que isso funciona? Funciona da seguinte forma. Se de uma hora para outra em Buenos Aires for 2 horas, certo? Por 2 horas. Aí você vai me perguntar, que horas é no Rio de Janeiro? Aí vamos olhar. Buenos Aires, ele está menos 4. O Rio de Janeiro é menos 3. Então, você acrescenta 1 hora e você chega à hora do Rio. Foi feito isso por quê? Vamos entender agora por que isso foi feito. E aí agora você volta lá para a página 94, nós vamos ler o texto e vamos entender por que esse quadro foi criado. Professor, por que o senhor mostrou logo o quadro? Por que o senhor não explicou antes? Justamente para que você olhasse para o quadro, você visse todas essas fatiazinhas, todos esses números, e você se perguntasse mesmo, por que isso existe? Para que isso existe? Não poderia ser 1 hora só para o mundo todo? Por que isso tem que acontecer? Por que tem que ter essas várias fatias? Então, a intenção foi justamente essa, que você se enchesse de questionamentos. Mas aí, olhando na página 94, o texto diz assim, ó, o estudo dos fusos horários representa uma oportunidade de misturar todo o conceito que você acumulou até agora. Todos os vários conceitos. Então, para você entender as diferentes horas que existem sobre o planeta, é necessário a utilização desses conhecimentos, pois se o sentido de rotação da Terra é do oeste para o leste, o Sol nasce do leste e se essa porção do planeta é a que recebe primeiro luz solar, portanto, as horas nessa região são mais adiantadas do que a parte oeste. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Vamos voltar para cá de novo, para o mapa. Ele está querendo dizer que o Sol nasce daqui, certo? O movimento solar ele nasce daqui e ele se põe aqui. Então, se o Sol aparece primeiro aqui, contrário. Calma, foi o contrário. O Sol nasce aqui e se põe aqui. Volta a fita aí. O Sol nasce daqui e se põe aqui, certo? Então, se o Sol nasce aqui, essas regiões elas ficam claras mais cedo, certo? Fica claro mais cedo. Então, é lógico que o horário aqui não pode ser o mesmo daqui. Eles foram percebendo isso em vários estudos e foram fazendo aí as suas convenções para que o horário ficasse bem controlado, certo? Professor, Oi. Aqui tem dizendo que cada região, cada país, estado, tem seu próprio calendário, tanto artificial, criado, ou natural mesmo. Sim. Exato. Aí eu vou te mostrar, vou te falar que não especificamente cada região, certo? Tem regiões com o seu horário específico, com o seu calendário. Calendário não, com o seu horário específico. O nosso Brasil, certo? E aí, depois a gente vai fazer um estudo melhor sobre o planeta, a gente vai fazer uma atividade no Atlas. Quando você for fazer atividade no Atlas, você vai entender melhor essa questão dos horários, certo? Porque isso é muito bom nós calcularmos, nós trabalharmos calculando e entendermos isso aí. Mas vamos olhar para o nosso Brasil. Dá uma olhadinha na figura
debaixo dessa. É uma figura bem mais simples agora de nós entendermos, da página 95, essa aqui, ó, certo? Dá uma olhada nessa figura aqui, ó. Ela é bem mais simples de nós entendermos, tá? O nosso país, ele tem 4 fusos horários, certo? 4. Nosso país, ele é cortado, certo? 3 vezes. 3 dessas linhas passam pelo nosso país, deixando o nosso país com 4 fusos horários, tá bom? E professor, eu estou vendo aqui só 3. Eu não estou conseguindo identificar os 4, certo? Mas nosso país, ele tem um território marítimo, certo? E no território marítimo nós temos algumas ilhas. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas bem aqui, tá vendo esse pontinho aqui, esses aqui, ó, são algumas de nossas ilhas. E nessas ilhas, certo? O nosso fuso horário, ele está em menos 2 horas, como vocês podem perceber aí. Nosso fuso horário está... Um exemplo disso é Fernando de Noronha. Quando aqui em Aracoiaba são 3 horas da tarde, Fernando de Noronha já são 4 horas. Certo? Já são 4 horas. Então, Fernando de Noronha está sempre 1 hora a mais do que onde nós estamos aqui, no nosso Ceará. Você pode ver aí nesse campo verde, está aí o nosso Ceará. Se você olhar mais de perto, você vê Aracoiaba. Se você olhar mais de perto, você vê sua casa. Eu não sei se você vai conseguir olhar tão de perto assim, certo? Mas aí está o nosso Ceará. E o nosso Ceará está reduzido de 3 horas a mais menos 3 horas da onde, professor? Menos 3 horas do Greenwich, certo? Menos 3 horas do marco zero. Então, quando no marco zero é 1 hora, você reduz 3 horas e chega no nosso horário. Se o marco zero for 4 horas, que horas é no Ceará? No Ceará é 1 hora. Ah, professor, mas é importante eu saber disso? Eu preciso saber dessas coisas de fuso horário? É importante nós sabermos para nós nos orientarmos cartograficamente, certo? Você está olhando o mapa, você está estudando o mapa, comunicação mundial. Hoje em dia, nessa era de internet, é importante que você saiba sobre fuso horários. É muito importante. E aí, no Brasil, né, afastando um pouco mais para a região oeste, você percebe que já temos um outro fuso horário. Quando no Ceará, por exemplo, Ceará, vamos sair um pouco do Ceará, vamos viajar agora, a gente vai viajar para o Piauí, certo? Todo mundo pega o ônibus agora, vamos para o Piauí, tá? Todo mundo no Piauí agora, certo? Nós estamos de viagem no Piauí às 2 horas da tarde. Quando no Piauí é 2 horas da tarde, lá no Amazonas, certo? Lá no Amazonas já são, ainda é 1 hora, certo? Ainda é 1 hora, porque nós temos a diferença de 1 hora do Piauí para o Amazonas. Do mesmo jeito do Piauí para Mato Grosso, para Roraima. Professor, a imagem do senhor saiu. Um outro fuso horário que se dá bem no cantinho, certo? Saiu? Outra pessoa viu a imagem saindo? Porque eu não percebi aqui que saiu, não. Foi, Não saiu para mim. Agora voltou, professor. Então, tá bom, certo? Ok. Reginaldo Nascimento. Por que você está me pedindo ajuda? Help. Todos nós estamos em... tá. Menino falou, palavrão, né? Pode ser e pode não ser, certo? Depende do contexto. Mas como a aula é de inglês, deixa para lá, tá? Deixa para lá. Vamos continuar sobre fuso horários. Então, nosso Brasil tem 4 fuso horários. Professor, de tudo isso, o que eu preciso realmente saber? Nós precisamos saber que o nosso país tem 4 fuso horários. Nós precisamos saber que dentro do nosso país, só dentro do nosso Brasil, existe diferença de horários, certo? Então, a comunicação entre o nosso país tem que ser feita baseada
nos horários, certo? Você não vai estar na Alemanha, se você estiver de férias, né? Está de férias aí. Ah, pai, eu estou de férias, eu queria ir para a Alemanha. Ah, tá bom, o pai vai levar lá, meu filho, para a Alemanha. Cuidado, viu? Dá olho para um lado e para o outro quando você for atravessar a rua. Mas pode ir para a Alemanha. Aí você está lá na Alemanha, aí você vai ligar para o seu pai para dizer, pai, tá tudo bem aqui. Não vai ligar a qualquer horário, não, porque você pode acordar o seu pai de madrugada, certo? Então, a comunicação mundial, ela é feita baseada em fusos horários. Por isso que existe e por isso que é tão importante, tá? Mas aí, encerrando o que... Oi. É tipo assim, se a pessoa viajar para o Japão, se eu viajasse para o Japão, aí lá, 12 horas do dia, eu ligasse pro meu pai, oi pai, tudo bem com o senhor? Ia ser aí o meu pai ia estar dormindo. Isso mesmo, ele ia dizer assim, tudo bem, eu tô dormindo, né? Agora não tá mais bem que você me acordou. Professor, entendeu? então, professor, Oi. eu penso desse jeito, que enquanto aqui é 12, é meio-dia, lá é meia-noite, que é 1 da manhã, lá é 1 da tarde, coisa assim. Isso no Japão é fácil de nós nos orientarmos, porque são exatamente 12 horas de diferença. Mas aí, se você estivesse na França, como é que seria? Ah, na França, que horas são? Se na França for 2 horas, no Brasil vão ser que horas? É por isso que nós precisamos desse quadro, para nós nos orientarmos, tá bom? Mas aí agora eu queria que nós encerrássemos esse nosso momento pensando no movimento do Sol. Hoje mesmo nós dizemos que o Sol nasce, hoje mesmo nós dissemos que o Sol se põe, hoje mesmo nós dissemos que o Sol sai de um lado para o outro, quando na verdade o Sol ele não se movimenta. Nós percebemos um aparente movimento do Sol. Né? Às vezes as pessoas dizem assim, eu acho que é meio-dia, porque o Sol está lá em cima. Ah, não, já é de tarde, o Sol está se escondendo atrás das montanhas. O Sol não se esconde atrás das montanhas. Quem que vai tentar pegar o Sol lá de trás das montanhas? Ninguém, certo? Então, o Sol nasce. O Sol nasce todo dia, certo? Como é que pode alguma coisa nascer todo dia? Então, nós denominamos esses movimentos aparentes do Sol para nos orientarmos melhor. Mas é bom nós ficarmos sabendo que o Sol está fixo. E esse movimento aparente do Sol ocorre devido ao movimento de rotação da Terra, certo? Ei, professor. Oi. Agora que eu comecei a pensar, e assim eu comecei a dar essas explicações, bom, a Terra gira, ela faz um movimento de rotação que faz com que faça os dias e as noites. Aí, como ela meio que gira, a rotação faz com que a Lua aparece devido ao movimento que ela fique de frente para a Lua, né? Mais ou menos assim? Não, a Lua não, certo? Porque o movimento da Lua é um outro movimento que a gente vai ver na próxima aula, certo? Não, professor, eu digo que assim, que a Terra faz um movimento, nós ficamos de costas para o Sol, mas nós ficamos em um ângulo em que, para nós, a Lua esteja aparecendo. É isso? É mais ou menos isso, certo? Porque, na verdade, a Terra gira em torno do Sol, mas nós não giramos em torno da Lua. A Lua é que gira ao nosso... A Lua é que faz o seu movimento próprio, que nós vamos estudar na próxima aula, tá bom? Mas é mais ou menos isso. Geralmente nós achamos que sempre que nós estamos de costa para o Sol, nós ficamos de frente para a Lua. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Alguma vez, durante o dia, você já olhou para o céu e conseguiu ver a Lua? Mais ou menos, tipo umas 4, 5 e meia da tarde. Professor, Oi. isso já aconteceu uma vez quando eu fui pra praia com as minhas amigas. Pois é, então... Às vezes. Às vezes quando a gente vai viajar, a gente sai cedo, aí ainda dá pra ver a lua no céu. Pois é, então é uma prova de que quando nós ficamos de frente para o Sol, nós não ficamos exatamente de costas para a Lua, não é? Mas isso aí já é matéria para a nossa próxima aula, tá certo? Hoje nós vamos ficar só com essas duas matérias, que é esses dois pontos, que é o movimento de rotação da Terra,
a questão dos fusos horários e esse aparente movimento do Sol, certo? O Sol, ele não se movimenta. Nós nos movimentamos. Ah, professor, então quer dizer que eu não posso mais dizer que o Sol nasce? Eu não posso mais dizer que o Sol se põe? Podemos continuar usando essa nomenclatura, mas tendo sempre em mente de que isso é uma nomenclatura para nos ajudar na nossa orientação, mas que isso de fato não acontece, certo? Pode falar. Que horas que acaba a aula? É 4h10? Exatamente. 4h10. Já estamos encerrando já, viu? Eu só queria falar para vocês que eu vou colocar na sala de aula, certo? No Google Sala de Aula, uma atividadezinha com algumas questões para vocês, baseado no que nós ouvimos hoje, certo? Então, você vai lá... A Ana Luísa está perguntando se vai ter dever de casa. É isso que eu estou falando. Então, você vai lá no Google Classroom, você vai lá na sala de aula, e aí você vai pegar o seu livro, vai usar a página 93, 94, 95. Certo? Dessas 3 páginas, você vai receber um questionáriozinho lá, e você vai respondendo, tá bom? E como vai ser de múltipla escolha, você vai só marcando lá. É facinho, facinho, certo? Daqui a mais ou menos uma meia hora, você pode ir lá, que a atividade já está na sala de aula e você já pode fazer, tá bom? É uma atividade para copiar no caderno ou a gente já pode resolver lá? Não, você vai resolver lá, certo? Você vai resolver lá, eu vou receber sua atividade e já vou corrigir, tá bom? Professor, A tia já passou pra gente fazer, só que era um fichamento pra gente fazer dessas páginas. professor, Oi. essa conta aqui é eu e a Ana Luísa, tá? Miguel Tá bom. Ângelo, ok? Ok, tá certo. Vou registrar sua presença, viu? Tá. Então, gente, era isso, certo? Nossa aula de hoje. Alguém quer falar mais alguma coisa? A gente tem 3 minutinhos para vocês falarem, vocês comentarem. Deixa eu ver como tá o chat. Professor, não pode sair? Deixa eu ver aqui, tudo ok, tudo ok. Então, pessoal, boa tarde para vocês. Obrigado pela atenção. Vamos torcer. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar assim. Quem for crente... Já pode sair?